Fala galera, beleza? Hoje cenário super diferente, a gente tá aqui no motorhome do Vinícius, da Thalita, eles que construíram, tá? Conhecemos eles aí há uns 15 anos, mudaram completamente de vida. O Vinícius fez faculdade comigo de engenharia, largou o emprego, vão dar a volta agora nas Américas, certo? Uhum. É isso aí, estão passando agora uma semaninha aqui em casa, sul do Brasil, vão seguir para a Argentina no Ushuaia, depois vão até o Alasca, mas quem vai falar isso são vocês, não é eu. E a gente vai falar, obviamente, de investimentos também. Vamos falar um pouco de como eles investem, como quem ainda não investe poderia investir pensando em segurança, que é o que eles precisam. E vamos contar um pouco de história também, né? A gente já tá um Vai dia ver aí se meio... saem uns podres daqui, porque aqui 15 anos de amizade tem história pra contar. Isso é verdade. Então se apresenta aí, conta um pouco da viagem. Então, galera, Mega da Virada, tá? Você acerta os 6 números. É assim que se investe para viajar, que se né? investe, entendeu? É assim, é. Então, para quem quiser Gostei do pesquisar, nome. isso, fofos, fofinhos. Gostei. Quero esse. Quero dois. Pode botar Quero dois aí na Eu carteira. gostei desse, eu fico Olha, responsável. ó, para não dar... Você vê, galera, como que é aqui, como Isso. que a gente sofre. Eu investi nos fofos por quê? Eu tenho Porque eles fofos. são fofinhos. Isso, eu sou fofos. A Cíntia eu não apresentei direito, ela me ajuda aqui, tá no controle de renda, ela parece pouco, mas me ajuda bastante. E tem muita gente aqui que faz o que contigo, amor? Declaração de imposto de renda. É isso aí. Para não só para quem investe, né, mas principalmente para verdade. quem investe. Tem muita gente que vem aqui no controle de renda para usar as planilhas para fazer declaração. Mesmo assim, o pessoal tem várias outras coisas que tem que declarar e não sabe. E a Cíntia que faz esse atendimento aí. Então, às vezes você pensa que está falando comigo, mas está falando com ela, beleza? É verdade. Mas se você não é da área de números, você está sendo representado por mim aqui. Eu sou da área de letras, eu sou professora de inglês, meu nome é Thalita. Conheci o Vini, eu tinha 16 anos. Então, depois que ele já estava na faculdade, comecei a ir para Floripa para visitar a cidade. Conheci o Leandro e conheci a Cíntia, vocês já estavam juntos, né? A gente Já. tava num barzinho, eu lembro exatamente os drinks que a gente tava tomando, toda chiquetó, tipo assim, faculdade, todo mundo quebrado, a gente tomando drinks, foi super divertido. E depois disso, como os dois eram muito amigos, né, nas aulas, se juntavam pra estudar, e surfavam juntos, e foto na duna. Épocas boas, né? As boas. Mais Depois que a frequente. gente teve as meninas, o surf ficou em Segundo- segundo plano. É roupinha, é toda parafernália. E quanto tempo faz vocês surfam? 3 anos. 3 anos. E onde, 2 é que anos. você, onde é que mora? Na frente da praia. Praia. Verdade. O meu sonho era morar na frente da praia, assim, bem pertinho, praia com onda. Hoje realizei isso, aí fiz 2 filhas e... Agora não dá mais. Então, pronto, já realizei o sonho. Quem disse que eu preciso ir pra praia? Bom, mas vamos pro que a turma aqui principalmente quer saber. Obviamente eu vou querer que vocês contem alguns flashes como é que vai ser a viagem, tá? Uhum. Mas antes disso, assim, o Vini, ele já investiu, ele já minerou até criptomoedas, é um dos poucos caras que eu tenho contato, assim, que minerou, e é um baita de um azarado que ele Minerar bem no bear market. ele montou tudo as paradas lá, comprou as placas, e agora deu bear market, Ethereum tá mudando, inclusive, né, do Proof of Stake. Não deu muito certo isso, mas alguns outros investimentos deram certo, né, Vini? Sim, sim. E o que a gente tava conversando é que, assim, ele mudou a carteira dele, então ele saiu de uma carteira que era bem focada em renda variável, ações, ele estava até fazendo algumas coisas com opções já, né, que hoje é a principal operação que eu faço, né, e ele precisou ir, como tu mesmo disse, né, Vini, tu precisava previsibilidade, né? Sim. Como é que tu investe hoje? Então, como a gente saiu, né? Eu trabalhei por muito tempo na engenharia, mas para chegar como a gente investe hoje, tem que voltar um pouco, uns 4 anos atrás, Uhum. né? Quando a gente começou a planejar todo esse nosso sonho, toda essa Uhum. viagem que a gente está começando a fazer agora. E aqui é a segunda parada da nossa viagem, rumo às Américas, né? Que a gente vai subir, desbravando e conhecendo, né? Uhum. Então, há mais ou menos 4 anos atrás, a gente decidiu fazer uma viagem, né? Que era o nosso sonho de viajar. Inicialmente era um período sabático, né? Vamos viajar por 1 ano, vamos torrar tudo que a gente tem. Depois a gente volta, depois a gente começa do zero. Começa do zero. Mas aí a gente foi pesquisando, né? Guardando dinheiro inicialmente, que a gente não guardava dinheiro na época. Não, eu lembro exatamente, a gente casou, a gente se mudou pra Bahia, que o Vini geriu uma obra na Bahia nessa época,
E quando a gente começou a pensar em viajar, a gente queria viajar mais na nossa vida, porque a gente sempre namorou à distância. Essa história do Vini fazer faculdade em Floripa, eu ainda estava em São José dos Campos, que é a nossa cidade, e a gente não juntava dinheiro. A gente gastava para se encontrar e quando viajava, torrava. A gente tinha 10 mil reais na conta. 10 mil era o que a gente tinha quando a gente começou, tipo assim, tá... A gente não guarda dinheiro, a gente guarda zero dinheiro. O que a gente faz com esse dinheiro? Eu não vou dar uma pausa aqui, mas vou dar uma chamada de atenção, porque assim... 8 anos de engenharia, não foi? Não, naquela época já tinha, era menos. Era 4 a menos. 4 anos a gente tinha 10 mil reais guardados. Então assim... Eu na faculdade eu conseguia guardar o dinheiro que eu não tinha. Não, a gente começou a pesquisar sobre investimento baseado na necessidade de viagem, eu preciso guardar dinheiro agora para realizar essa viagem. E guardar dinheiro não vai ser suficiente. Vamos ter que investir. Eu nunca precisei, porque eu sempre fui muito mão de vaca, pra ser bem verdade. E eu sei que dinheiro guardado embaixo do colchão. E fui arranjar uma mulher que segue a mesma linha. Mas então para vocês, que e deu talvez certo. para quem tá vendo esse vídeo e não consegue guardar dinheiro, vocês deveriam ter lido O Homem Mais Rico da Babilônia. Pague primeiro você mesmo, tá? E só cortando, eu fui mão de vaca. Hoje em dia eu já tô bem mais light, tá? Continua igual. Não. Pô, vocês estão uma semana bem aqui, cara. A gente tá tomando... Estamos tomando Green Label aqui. Olha Então, só. por favor, né? Não vem falar mal, pô. Não, isso não é ser mal, isso é ser controlado. Voltando aí, então, como é que tu investe hoje? Ou como que tu investiu pra montar essa van, que também eu sei que não foi barato, né? Sim, então, não é que a gente também era descontrolado, mas a gente curtia, aproveitava, a gente viajava muito também, porque a gente namorava à distância, foram 10 anos a distância, então era caro, passagem para vir ver, passagem para ir para casa, para ver, daí a gente morava longe de casa, tinha que ver os pais. Teve uma época que a gente chegava a pegar 4 aviões para se encontrar. Aí no Pará, eu em Floripa, era muito longe. E daí quando a gente falou, não, a gente casou, a gente juntou, né? Ela foi morar comigo, então ele falou, agora dá pra gente organizar os negócios, não vai viajar e gastar muita grana. Só que daí também a gente falou, pô, agora a gente também não vai viajar, não vai fazer nada. A gente começou a ficar inquieto e falar, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E veio o plano da viagem. Só que a gente começou a pesquisar e começou a evoluir a ideia. Falou, vamos de carro, ou vamos de camper, né? Que é um carro com uma barraquinha. E a gente falou, não, vamos de motorhome. A gente já tinha o cachorro naquela época, né? Tinha um cachorro que vai viajar também com a gente e a ideia do mochilão não cabia pra gente, porque como é que a gente vai de mochilão? Com um Mochilão cachorro com pra lá e pra cá. cachorro, Então a gente começou a pesquisar no YouTube jeitos de viajar e a gente vê a galera jovem da nossa idade que não tava esperando chegar na aposentadoria pra conseguir realizar esse sonho ou enfim, comprar um motorhome. Ok, dá pra gente comprar uma van, construir um motorhome dentro dessa van e a gente conseguiria construir até aquele momento a gente achava que ia ser uma coisa de boa. Foi quanto tempo pra fazer a van? 10 meses. Foram 10 meses. 10 meses. Mas ó, uma vantagem ali. Vocês hoje têm um veículo, uma casa e estão partindo sem dívidas, o que é muito diferente de muitos casais de hoje em dia. Exatamente. Eles têm um veículo, têm a casa, mas estão aí financiados, né? E Exatamente. vocês estão diferentes, então... E sem contar as viagens, né? Porque se a gente quisesse fazer a quantidade de viagem que a gente vai fazer nessa ida, esperando as férias do Vini, que o meu trabalho, eu sou professora de inglês, então eu trabalhava online já na época, eu ainda conseguiria levar isso na viagem, mas o Vi... Na engenharia era mais difícil. E daí, como a gente falou, não, vamos traçar esse plano, a gente pesquisou muito, pô, a gente precisa desse valor para começar a viagem. A gente olhou na conta e tinha 10 mil reais. Cara, ok, vamos ter que mudar umas coisas. Ou a gente longe. passa a ganhar mais, ou a gente passa a usar menos. Isso, janeiro. Setembro a gente tomou a decisão de fazer tudo isso, né? A gente tá falando de 2019. E foi aí que a gente começou. Vamos mudar os hábitos, vamos começar a aprender sobre os investimentos, vamos ver o que a gente precisa fazer para conseguir tirar esse plano do papel, assim. Então o Vi começou a gostar de estudar sobre isso, né? Daí eu comecei a estudar, falei, como a gente tinha pouco, eu falei, precisa ganhar e ganhar rápido. Falei, qual que é a aplicação que vai mais dar dinheiro mais rápido? Daí eu comecei a me aventurar, né? Ações, criptomoedas, foi até na época que eu foi em 2019?
Foi 2019. Foi 2019. Foi quando o Leandro começou ali com as planilhas dele. O Vini foi eu entrei em contato com o Leandro, falei, Leandro, o que você tá mexendo, como você investe? Ele falou, não, tem uma planilha que eu tô desenvolvendo. O Vini começou a usar minha planilha em 2019, quando eu nem vendia ainda, então foi um dos pioneiros, né? Foi o cobaia das planilhas. O Vini entrou até em pirâmide, que deu certo, tá? Eu não Por segui um a tempo, Cal, segui a Cal, mas ele foi quase um ano aí sabendo que era pirâmide e ganhou dinheiro. Deixando claro que não depois, foi indicação sua. Não foi indicação minha, eu não entrei. E assim, ele sabia que era pirâmide e ele ganhou e obviamente muita gente perdeu, tá? Não, e perdi um pouco no final também. Perdeu também. Nem tudo são flores, um negócio são flores. de muito alto risco, não recomendo. Então assim, pirâmide pra quem hoje não investe, se você começar a pesquisar sobre investimentos, vai aparecer para você, tá? Propaganda no Instagram, ou seja, onde for, tá? Qualquer coisa que te prometer rendimento garantido acima da média, é só você pensar, por que esse cara não vai pegar dinheiro no banco e vai pegar tudo dinheiro que é comigo pra fazer isso? garantido. Não Tudo existe. que o cara Então, falou nada é é garantido, isso. você já dá 2 passos para trás. E criptomoeda também, tá? Se você tem que pegar suas criptos para mandar para alguém investir por você, também cai fora que é golpe. Eu recebo muita mensagem, tá? É triste, pessoal. E então comece pelo certo. Começar hoje pelo que hoje eu sei que tu tá mais investindo, que seria a renda fixa, né? Que tá muito bom hoje no Brasil. Então, eu peguei muitas ações na época que eu estudei bastante, pegava dicas lá. Estudar. Peguei muitas ações que subia bem, mas também vinha na época de caía bem também. Tu pegou a época de alta ali antes do Covid, né? Antes do Covid. Só que como eu tinha um salário bom e um salário fixo, eu podia arriscar, porque, pô, eu arrisco, eu perco, mas eu sei que eu tenho um salário do mês, eu tenho um negócio bem imprevisível, então eu podia arriscar mais. Mas ainda assim foi 2 meses antes de Covid, né? Assim, não foi... A gente não chegou a pegar uma onda grande antes disso e a gente sofreu depois com isso também, na hora que entrou a pandemia, né? Daí veio a pandemia, eu vi lá cair 30% minha carteira, só que assim, como eu tava trabalhando e tal, cabeça fria, né? Falei, não, vai voltar esse negócio aí. E voltou, então passou essa preocupação. Fiz também investimento em cripto também na época, que deu um retorno muito legal também, porque tava numa alta muito ascendente. Me arrisquei também um pouco na mineração, mas daí já era no final ali do pós-pandemia, já começou a cair bastante, então meio que se pagou o investimento, não deu muito lucro. Só que hoje, para viagem, né, como a gente vendeu tudo, vendeu carro, vendeu todos os móveis, né, isso também deu uma graninha boa assim, para a gente fazer toda a montagem do motorhome. Comprar o veículo. E o dinheiro que a gente guardou é para dar essa estabilidade de mudança de área de emprego, né? Porque a gente tava parando de trabalhar com o que a gente trabalhava para começar a trabalhar com as nossas redes sociais e possivelmente mais para frente um produto digital, alguma coisa assim. Então a gente pensou num jeito de conseguir guardar uma grana para dar o fôlego de, ok, vamos construir full time, um jeito que a gente consiga só construir, e depois vamos começar a viagem. A gente brinca que a gente não... Hoje a gente não chega no Alasca com o dinheiro que a gente tem, mas ele vai dar o fôlego pra gente trabalhar com o que a gente quer trabalhar e se arriscar nessa coisa nova, nessa mudança de carreira. E deu essa liberdade pra gente poder fazer essa... Todo mundo fala, nossa, vocês são loucos, vocês são uma aventura. Não, foi tudo planejado. Foi 4 anos de planejamento, de investimento, guardando grana, investindo, aplicando, pra gente poder hoje falar, não, pegamos, fizemos, investimos aqui no motorhome, investimos na mudança de carreira, só que daí agora a gente não pode mais arriscar, então a gente tirou tudo de ações, tirou tudo de cripto, tirou tudo, e hoje a gente tá com renda fixa. Mas tu sabe que isso é um risco também, né? É um risco. Não me diga isso, né? Sabe por quê? É um risco você não tomar nenhum risco. Tá? É um risco você não investir em ações para o longo prazo. Agora, obviamente, isso tem que ser dosado, né? Então, assim, eu acho que, quem sabe, até o final dessa conversa, a gente consiga que tu, pelo menos, bote novamente um pouquinho do pé na piscina aí. Só, claro, tem que ser pouco, né? Então, assim, eu ainda tenho um fundo multimercado, mas ele tá me incomodando. Sim. Não, e outra, eu acho também que para ter renda mais variável, ele precisa estar podendo sentar, estudar e ver. E na época da construção, a gente respirava a construção.
construção era Sim. acordava mexendo na van e o que a gente estudava era sobre construção, como faz, onde compra, que material usa. E agora que a época da construção passou, você conseguiria novamente tem mais voltar a tempo, estudar e ver... A ideia desse vídeo aqui que eu acho bem interessante é que assim, primeiro, vocês são o perfil de pessoa que não pode fazer o investimento tradicional do brasileiro, que é o quê? Entrar num financiamento de uma residência, né, de um terreno, investir em imóvel. Consórcio, que muita gente faz. Consórcio, para vocês dá retorno. não é válido. Não Vocês dá. estão, inclusive, saindo do Brasil, vocês precisam de uma renda ali para usar esse dinheiro no dia a dia. Então vai ser bastante válido, primeiro, para quem não investe ainda, pense em investir e precisa começar com segurança, que é o caso de vocês. Vocês precisam começar com segurança. Então acho que vai ser um papo interessante que assim, a gente vai falar do quê? Renda fixa, a gente vai falar de fundos imobiliários, que tu já deu a letra, que está começando a olhar, eu acho bem interessante, que daí tu recebe rendimentos mensais, que também Sim. é o que vocês Dá precisam. uma previsibilidade. Isso. Né, E um pouquinho, obviamente, né, de ações, talvez até cripto, para tu colocar ali uma parcela que tem um potencial maior de valorização para tu que está pensando ali no médio prazo, tá? Médio prazo seria 6 meses e daí longo prazo ali já 2, 3 anos. Não dá assim para a gente jogar muito mais para frente que isso, porque também é difícil Daí de vai prever. além da viagem também e a gente... Isso. A nossa preocupação, na verdade, é se surge um imprevisto na viagem, a gente não pode ter parte do dinheiro comprometida por muito longo prazo. Porque a gente pode, de repente, precisar ir numa emergência e ter que voltar ou ter que fazer um conserto na van, alguma coisa que pode e não está previsto no caixa mensal, né? Porque a gente fez uma programação de fluxo de caixa mensal, então a gente vai precisar... A gente fez uma programação mais ou menos de 5 a 6 mil reais por mês. Que Então, é o pessoal que estava na estrada estava a comentando gente que gastava pesquisou mensal. e viu que o pessoal gasta mais ou menos isso, então botamos na renda fixa, com vencimentos, né? Dando esse fôlego de 5, 6 mil reais por mês Beleza, pra gente. vamos legal. dar o gancho aqui então. Para quem não investe ainda, hoje renda fixa. Então, primeiro que renda fixa não é sempre fixa. E hoje a gente tem oportunidade, exatamente, cara, não é sempre fixa. Existe Te enganei. tesouro, existe o te enganei. Tesouro direto pré-fixado, IPCA+, que ele varia, tá? Tem títulos na época da Dilma, só para ter uma ideia. Por isso que eu digo que hoje a gente está vendo uma oportunidade aí, que deve ser a oportunidade da década, principalmente em renda fixa. Quando a renda fixa atinge um patamar muito alto, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, está batendo quase 14%. 13,75. Se o governo não manter a tal da responsabilidade fiscal, que está sendo tão falada, deve subir, infelizmente. O que acontece? Mas isso, infelizmente, pra quem? Porque pra isso gente... trava a economia. Não, mas pra gente que tem uma graninha guardada pra viajar, quanto maior juros, é melhor. No nosso ponto de vista. Exatamente, exatamente. Por isso que se fala tanto que juro alto, inflação alta, quem perde mais é o pobre que não tem o dinheiro para se proteger, investir, e ele acaba perdendo para a inflação, para tudo isso, beleza? E infelizmente acompanha. pensando numa economia, na Isso, sociedade pensando em na geral. economia, O resto Brasil, fica sociedade em inflação geral. alta. Claro, porque quem tem dinheiro compra terreno, bota ali no juro e vai defender seu patrimônio, bota em dólar, beleza? Então assim, por que renda fixa não é fixa? É isso que eu quis dizer. Na época da Dilma, só para você ter uma ideia ali, 2015, 2016, que foi a crise ali, o juro no Brasil também, tá? A Selic ficou ali nos 14% e pouco. Então vamos dizer que você teve título pré-fixado naquela época, pagando aí 15%. Tem títulos pré-fixados longos. Hoje, por exemplo, tem IPCA+, 2055, se eu não me engano, tá? Não, Existe, vive hoje, existe. tem que viver Tem. hoje. Não, existe, assim. Então, assim, existem títulos longos, tá? O pré-fixado é um pouco mais curto. Então, hoje, por exemplo, pré-fixado tem até o 2029, se eu não me engano, beleza? Mas aí até lá não pode sacar nada. Pode. É isso só que a gente não vai... Isso, vai ter a marcação a mercado. Ah, Tu pode tirar menos ou mais do que tu colocou. Mas, assim, o que é a possibilidade de ganho hoje na renda fixa? Tem títulos lá na época da Dilma, Tesouro Direto pré-fixado, que quem comprou segurando aquele juro alto daquela época, aí o nosso juro de 2015, a economia começou a melhorar, né, as mudanças políticas ali, e daí com pandemia todos os países enxugaram ali a taxa de juros para aquecer a economia, juros no Brasil chegou a 2%. Tem títulos daquela época... 2%. Isso, a taxa de juros no Brasil, Selic, chegou a 2%. Hoje está 13%. Hoje está 13,75%. Então, o que aconteceu com esses títulos? Você tinha um título na mão, né, que estava pagando ali seus 14%, pré-fixado, 12%, 13%, e a taxa de juros do título ali, agora em 2020, estava pagando esses 2% e pouco.
aquele seu título valorizou demais, porque você tinha um título pagando muito mais. Então tem títulos desses que se valorizaram 3 vezes. Então hoje você consegue, hoje se você coloca um CDB pós-fixado, 100% do CDI, se a taxa de juros voltar a cair, voltar, por exemplo, para 8%, que seria ali a economia ficando mais saudável, o Brasil começando a andar, beleza? O CDI vai baixar, vai ter que baixar, a Selic vai ter que baixar. Então, se você consegue hoje travar essa taxa de juros, pegando aí um título pré-fixado para 2025, 2027, uma parcela, você trava esse seu juro para mais tempo. Então, se o juro cair, você se aproveita disso, tá? Então, hoje, como é que a pessoa que ainda não investe em renda fixa pode fazer para começar a entender como funciona? Primeiro tem que abrir uma conta numa corretora. Então, assim, não há indicação, mas as duas maiores do mercado é XP e BTG, né? Tu investe pela XP ou pela BTG? No caso, faz pela XP. Sim. Inclusive, tu falou para mim que tinhas assessor, depois se tu quiser deixar o contato dele aqui embaixo, deixa aqui embaixo. Acho que para quem não investe, a figura do assessor é bem interessante, tá? O assessor, ele veio assim, depois que a gente decidiu não, quando a gente quando eu não pude mais acompanhar o mercado, eu olhava quase todo dia, via lá gráfico e tal. Quando eu não pude mais fazer isso e foquei no projeto da viagem, na construção e tal, a figura do assessor veio muito ajudar, porque daí ele toma conta disso pra gente hoje. Né? Ele não faz nada sem autorização, mas ele tá sempre assim, ó, Tá sempre Vini, tô dando achando jeito, que é legal a gente fazer isso, o que você acha? Daí ele vem com as informações que dão pra gente a segurança de fazer ou não. O Dá um que tu resumo, tem que né? ver, só quem partir pro lado de assessor, assim, eu tenho assessor hoje para resolver problema para mim, mas eu, por exemplo, não gosto de escutar o que ele me traz, porque eu vivencio isso, eu gosto disso. Porque Pra tu quem- estuda isso, isso eu e estudo você isso. tira as tuas próprias Agora, conclusões. para quem não quer realmente acompanhar o mercado, você só tem que ver se o seu assessor, se começar com muito giro de carteira, pagando corretagem, por exemplo, isso pode ser um problema. O que é giro de carteira? Giro de carteira, o cara Mudando te muito, indicando sempre compra, vende, troca, agora pega essa, pega aquela. Não, eu acho que uma carteira saudável, mesmo para quem não quer acompanhar o mercado, é definir o que o Vini fez. Não, eu quero uma renda fixa, eu quero uma renda fixa aqui para vencer em 6 meses, e você tentar ir sempre, não, 20% vai estar em ações. Quais ações? Escolher boas ações, tentar manter elas, pelo menos por um período aí de 6 meses. Não ficar fazendo day trade com assessor. É isso, daí exatamente. Daí não Aí vale a coisa pena, não né? funciona, né? Então, beleza. Abrir conta numa corretora. Quais investimentos que vão estar ali disponíveis para você? Os básicos que todo mundo conhece é o quê? O CDB, que é você emprestar dinheiro para o banco. Você vai emprestar o dinheiro para o banco e ele vai te pagar rendimento. Ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para outra pessoa cobrando um juro maior. Hoje tá? está bem rentável. Hoje está rentável. Hoje tá então muito você bom. tem que pegar um CDB aí de pelo menos 100% do CDI, você consegue tranquilamente. E daí você tem outros instrumentos. Então, por exemplo, a LCI, a LCA, que é isenta de imposto de renda. O imposto de renda fixa não é pouco, tá? Ele começa em 22,5%. Então, quando você pega lá quando você pega ali um CDB que te fala que está pagando 13% ao ano, a pessoa não calcula que vai perder 22,5% desse juro que for pago, tá? Então, uma LCI que tiver lá isenta de imposto de renda, você tem que fazer esse cálculo que dá essa diferença, beleza? Daí você tem alguns CDB bombado lá, que geralmente você tem um período de carência, que você vai ter que ficar investido 6 meses, 1 ano, que é o que tu me falou que tem hoje, né? E depois você tem um instrumento que é mais seguro do Brasil para renda fixa, que é o Tesouro Direto. Tá? É mais seguro, mas É não o mais 100%. seguro do Brasil. Não, o Tesouro Direto, o título de renda fixa de um país sempre é considerado o risco zero. Por quê? Ele é o investimento mais seguro daquele país, porque se eles não tiverem dinheiro para te pagar, eles vão imprimir e vão te pagar, entendeu? Ele seria mais seguro que uma instituição bancária, embora aqui Bradesco, Itaú, Banco do Brasil são muito seguros, beleza? Mas assim, o que é a vantagem do Tesouro Direto? Ele tem o Tesouro Selic, que seria a poupança, então sempre, em geral, você vai tirar mais que colocou, ele vai render a Selic, ele tem esse dinamismo parecido com o CDB. É a taxa de juros básica. É a taxa de juros lá que o Copom faz uma reunião e define. E daí fora a Selic que entra então os tesouros pré-fixados, IPCA+, que eles têm essa característica que pega muita gente de surpresa, que ele não é fixo. Então hoje, se você pega o pré-fixado, ele está ali rendendo uns 12,5% ao ano. Tá? Você vai lá e vai botar uma parte da sua carteira de renda fixa nisso. Tá? Porque vamos dizer que você compra ali o de vencimento em 2025, 2027.
se você deixar o dinheiro nesse título até 2025 ou 2027, ele vai te pagar exatamente a rentabilidade que está ali na tela. O 12,5% do dia que você comprou. Mensal. Não, anual. Anual. Se você tentar pegar esse dinheiro antes, ele tem liquidez imediata, o governo recompra esse título de você. Mas o que acontece? Se a taxa de juros cair, então hoje a Selic está 13,75, tem título pré-fixado ali pagando 12 e pouco. Se essa taxa de juros volta para 8%, o pré-fixado vai estar ali nessa casa dos 8%, 9%, você 10%. perde essa margem. Não, você ganha, porque daí você tem um título que está pagando mais. Ah, entendi. O título hoje, o governo está se financiando a 8%, 10%. Você tem um título que o governo está te pagando 12%. Então esse teu título valoriza bem mais, né, do que os 12% ali que você contratou, entendeu? Então se você quiser vender antes, e daí nesse caso pode ser sim um bom negócio, você pega uma rentabilidade maior do que esses 12%, 13%. Qual que é o risco? Sempre tem um lado ruim. Se a taxa de juros do Brasil subir, eu não acredito que vai acontecer isso, mas vamos dizer que o Brasil vira uma Argentina. Tá bem alto. Vamos dizer que o Brasil vira uma Argentina, o pior cenário, né? Uma inflação descontrolada. Eu não acho que é para isso que a gente está caminhando, mas a taxa de juros vai acabar tendo que subir. E daí esse seu título vai desvalorizar. Você tem o risco de tirar menos do que você colocou se você quiser sacar antes. Agora, se você levar até o vencimento, você vai tirar aquela rentabilidade ali, aquela rentabilidade quando você comprou. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que ainda esse ano, né, as coisas devem se ajeitar e talvez até começar, quem sabe, a cair a taxa de juros, tá? Então, assim, para quem gosta de acertar o cu da mosca, né, já dá para começar a pensar em colocar uma partezinha, ou esperar então sinal de governo, das coisas se ajeitarem, ou realmente começar a esperar, né, a inversão dessa começar a queda dos juros, para daí você botar essa parte de pré-fixado na sua carteira. Tá, mas pra gente, você acha que os fundos imobiliários durante a viagem é um negócio legal da gente investir e tomar o tempo pesquisando sobre isso? Fundo imobiliário é legal porque ele vai te pagar mensal. Então, hoje ele é isento de imposto de renda, o que é outra vantagem, tá? E é legal porque, assim, hoje eles estão pagando muito bem, tá? Então, se para quem interessar fundo imobiliário para ter um rendimento mensal, existem os fundos de papéis, que eu diria para quem está começando exclui, que é fundos que compram dívidas, e os fundos de tijolo, que o pessoal comumente fala assim. Então, você, por exemplo, vai comprar um fundo imobiliário que investe em, por exemplo, galpões logísticos e alugam para grandes empresas. E o que é vantagem? Eles têm vários galpões ali no portfólio, então se um inquilino sai, outro entra, e mesmo que um saia ali vai ter uma vacância no fundo de 5%, 10%, mas você vai continuar recebendo um rendimento mensal, tá? Hoje, bons fundos de tijolo estão pagando ali uma média de 8% ao ano. O que acontece? Taxa de juros subiu, os fundos imobiliários também vão pagar rendimentos maiores, porque imagina que assim, hoje a renda fixa está pagando 13%. Um fundo imobiliário está pagando de rendimento ao ano 5%. Ninguém iria investir no fundo imobiliário. Então, o próprio mercado ajusta o preço da cota. Então, juros subiu, as cotas de fundo imobiliário caíram muito. Eu, por exemplo, tem vídeo que eu falei que eu zerei fundos imobiliários lá, quando o juros chegou a 2%. Por quê? Fundos imobiliários caíram porque estavam pagando muito pouco. E esse é o risco do fundo imobiliário. Esse é o risco do fundo imobiliário. Ele é renda variável. Tá? Só que o que acontece também? Agora a taxa de juros está alta. Então você tem um fundo imobiliário de qualidade te pagando 0,8% ao ano, tá? Fundos imobiliários muito bons hoje ao mês. Falei ao ano, né? 0,8% ao mês, beleza? Com ótimos imóveis. Daqui a pouco essa taxa de juros, vamos dizer que cai. Existem fundos imobiliários pagando mais que isso, tá? Pagando mais de 1% ao mês tranquilamente. Mas quanto menos ele te pagar, maior a qualidade dos inquilinos, dos imóveis, enfim. E um instrumento muito legal também para quem não quer acompanhar mercado são os FOFs. Então, para quem quiser pesquisar, isso, FOFs, fofinhos. Quero 2. Pode botar 2 aí na carteira. Eu gostei desse, eu fico responsável. Ó, para não dar... Como que é aqui, como que aí sofre. Eu investi nos FOFs por quê? Porque eles são fofinhos. Isso. Assim, ó, hoje, o que é o FOF? Você nunca mais vai ver o FOF. Eu não vou conseguir, nunca mais. Assim, o FOF... Quebrou como gente. Quebrou. Ele investe... Se pagar bem, tudo entra.
É funds of funds. Ok. Então, assim, são fundos que investem em outros fundos imobiliários. Então, vai ter um gestor ali. Hoje não é recomendar, mas é um pessoal que está fazendo um trabalho bom, o pessoal da Suno. Então, para não deixar sem nome nenhum para quem ainda não investe. Por exemplo, o SNFF11 hoje, que é um código de fundo imobiliário, tá? Não é recomendação porque eu não posso e eu nem invisto nesse fundo hoje, tá? Mas assim, é um fundo que investe em outros fundos e que se você olhar quanto que ele está pagando hoje, acho que está dando quase 0,9% ao mês. Então você tem um fundo que está investido em vários outros fundos imobiliários, tá? Na média dá esse rendimento. Na média ele dá. O que ele faz? Ele recebe o rendimento daqueles outros fundos e daí tem fundo logístico, fundo de laje corporativa, fundo de papel que compra dívidas de empreendimentos imobiliários. Enfim, ele recebe todos esses rendimentos e distribui para os cotistas. É como se fosse o BOVA11. É. Você pegar a média ali. É parecido não... porque tem vários ativos ali dentro, só que você deu exemplo, por exemplo, do BOVA11. Esses exemplos que você deu são ETFs. Eles não têm um gestor que decide onde vai investir, tá? Esse é um ativo muito interessante que a gente pode falar. Então, o BOVA11 ele vai replicar a carteira do Ibovespa. Não tem um gestor ali que decide o que ação eu vou comprar, que fundo imobiliário eu vou comprar. Isso. Entendi. O FOF não. O FOF tem um gestor que ele escolhe no que ele vai investir, beleza? Então me corrige se eu estiver errado. Pensando em fundos imobiliários comparados com, vamos comprar um apartamento, vamos comprar um terreno. Pra gente que não vai estar no Brasil, não vai estar aqui lidando com inquilino, vale mais a pena a gente pensar em fundos imobiliários. Assim, o que eu acho hoje de imóvel, tá? Eu gosto de imóveis, ainda invisto, até porque eu tô aqui no litoral norte catarinense. É difícil você investir, mesmo investido em ações. Cara, valorização aqui é muito boa, assim. Então, o tio do terreno aqui, você competir com o tio do terreno não é fácil, tá? Não é fácil. Queria ser o tio do terreno uns 10 anos atrás. Isso. Qual é a grande vantagem? Primeiro, questão de liquidez. Então, se você precisar de dinheiro, vende muito fácil, tá? Concentração. Então, você ter mais de um imóvel, ou seja, tem que ter muito dinheiro, né? E se você olhar só a renda mensal e não valorização, mas hoje, um imóvel ele vai te render ali 0,35% do que ele vale. Então, um imóvel vale, sei lá, R$1 milhão, ele vai te render 3.500 de aluguel. Vamos dizer mais ou menos isso, talvez um pouco mais, depende da região, beleza? Agora, um fundo imobiliário hoje está pagando o que a gente falou aí de 0,9% ao mês. Então, olhando renda mensal para vocês que precisam, é melhor do que ter um imóvel físico. E não vai ter o incômodo, né? De um inquilino, de reforma, tudo isso. Então, pessoal, agora que vocês falaram de várias ações, eu tenho uma perguntinha pra ti. Tu tá fazendo o controle dessas ações aí? A contadora já pensando em como é que você vai fazer a declaração de vai tudo. chegar lá na época de declaração de imposto de renda, chega os investidores pros contadores e simplesmente entrega tudo pro contador. Ó, resolve aí. Boa sorte. Não é bem assim. O pessoal que investe aí é importante que tenha um controle. Vocês têm? Então, na época que eu tava com ações e cripto e tudo na loucura e querendo ganhar mais, ter mais ganhos, eu usava a planilha do controle de renda, que dava ali a previsão e era bem mais fácil. E eu mesmo fazia, assim, porque a planilha te dá, né, Chegava ali em março, fazia o sinal da cruz e manda pra frente. Não, a planilha dá lá os seus ganhos e perda, compensa, e eu declarava. E como eu tinha um emprego fixo, eu tinha uma fonte de renda e as aplicações. Não era muito difícil, né? Era mais controlado, vamos dizer assim. Mas agora que a gente não tem uma fonte de renda fixa, não tem mais aquela loucura de ações, compra e venda, tá tudo na renda fixa. Então eu acredito que seja mais fácil, mesmo porque já é descontado na fonte, né? Eu acho, não tenho certeza. Algumas então, o intuito da planilha do Leandro é que a pessoa que investe faça a sua própria declaração de imposto de renda. Mas não é todo mundo que tem o conhecimento. Pelo menos a planilha, ela te dá o controle. O controle, o pessoal que investe ali em algumas ações e acaba vendendo ali, passa a tributação da venda de mais de 20 mil no mês, a planilha ela te calcula exato quanto que tu tem que emitir a DARF. Isso é muito bacana. Para quem já tem um conhecimento de imposto de renda, sabe mais ou menos como funciona, a planilha é ótima. Inclusive eu vou deixar aqui, tá, na descrição, a planilha gratuita para esse controle de portfólio, para quem, mesmo para quem não investe ainda, tá? Que inclusive eu acho que é o que a gente pode entrar falando sobre ações.
se você investir em ações, tem a questão do preço médio, que quem não investe ainda vai ter essa dificuldade. Então você começa a comprar as ações, você tem múltiplas compras, vai começar a vender também, você tem que controlar qual é o seu preço médio naquela ação, porque é o que vai ser passado para o contador declarar, né? Ou para você fazer sua própria declaração. Então, assim, o que são ações? Né? Isso é até uma coisa que eu tinha muito medo no início, porque eu tinha muito medo, quando eu comecei a comprar ações, de comprar, por exemplo, você compra uma ação a R$10 e dela sobe. Eu não gostava de comprar 10,20 a 10,50 e fazer esse preço médio. Eu vendia e comprava ou de novo ou comprava outra. Eu não gostava de fazer vários preços na mesma ação, mas Cara, isso é a regra para declaração. Isso é uma psicologia, tá? É a questão da ancoragem que se fala. Isso é, inclusive, um problema. Eu achava que subia, falava, já perdeu. Imagina assim, ó, você investiu em duas ações. Você investiu em duas ações. A primeira valorizou e a segunda começou a cair. A maioria dos investidores, a questão de ancoragem, você vai comprar qual ação? Você vai comprar a que caiu. Que caiu. Porque, em tese, parece que ela está mais barata, mas talvez essa empresa que está subindo está crescendo muito mais o lucro do que essa que está caindo. Não, então, assim, a pessoa tem dificuldade de fazer o preço médio, de comprar aquelas ações dela que estão subindo. Então, assim, um caso super conhecido, a Magazine Luiza, que agora caiu aí seus 80%, mas valorizou, cara, dezenas de vezes. É muito difícil um investidor que comprou ela e continuou comprando, vendo ela subir. É difícil, tá? Porque para mim, se ela subiu, eu não vou comprar de novo, eu já vou vender e já ia para outra, entendeu? E já procurava outra coisa. A questão é que assim, ações são pedaços de empresas, tá? São pedaços de empresas. Então, o que define se uma ação está cara ou barata? Não é o preço ali que está mostrando na tela. Se uma ação é R$10, se uma ação é R$2, depende do número de ações daquela empresa. Então, o que a pessoa tem que avaliar é o quê? O indicador mais conhecido de quem vai começar no mercado é o preço sobre lucro. Então, uma ação custa R$10 e ela tem ali um lucro por ação. Imagina, pega ali o lucro bilionário de uma empresa e divide pelo número de ações que ela tem. Vamos dizer que essa ação que está custando R$10, hoje você recebe R$2 por ação de lucro. Então, o preço sobre lucro dessa ação é 5. O preço da ação é 10, o lucro dessa ação é R$2. Então, é um PL de 5. O que isso significa? Que 20% do valor que você comprou essa ação, ela vai receber de lucros esse ano. E vamos supor que ela resolve te distribuir esse lucro através de dividendos. Você vai receber 20% em dividendos. Obviamente pode ser que essa empresa não te distribua em dividendos e vai reinvestir no negócio dela, mas assim, o principal fator para você olhar, assim, para quem está começando a investir, seria esse preço sobre lucro, e que hoje inclusive está muito barato na nossa bolsa. Por que ele está tão baixo, né? A média de todas as empresas, o preço sobre lucro está tão baixo, porque as perspectivas de aumentar esse lucro, né, estão inclusive caindo ou laterais, né? Então o mercado está pessimista. Quando o mercado está pessimista, esse múltiplo de preço que ele paga em cima do lucro das ações diminui bastante. Se esse lucro das empresas voltar a subir, esse múltiplo se expande e a gente pode ter uma onda de valorização que, cara, mudando de assunto, tu já viu aquele filme, o Caçadores de Emoção, lembra? Do surfista? Isso, que os caras que assaltavam banco com máscara. Então, eles assaltavam banco. Isso. Não é pra ficar rico e curtir, não era pra financiar as viagens de surf. Tá, mas vamos lá. Por que eu falei desse Você filme? torce pros ladrões. Você torce pros ladrões. Por que eu falei? Lembra como é que o mocinho do filme lá, o cara do Ghost, o Patrick Swayze lá, como é que ele morreu no final? Ele morreu surfando. Spoiler pra quem vai lá! Não, morreu surfando a onda da década. Da vida dele. Não, onda da década, era onda da década. Cara, eu acho que a gente tá no momento assim que é onda dessa década, entendeu? Por quê? Porque a gente tá nesse período de juros muito alto. A gente saiu nos juros muito baixo e a gente foi para esses juros muito alto, muito rápido. Porque todos os países, né? Brasil se antecipou nisso, agora Estados Unidos. Foi o que? Um ano? Foi muito rápido. Isso, foi assim. Todos os países baixaram drasticamente taxa de juros para acelerar a economia. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo, então o Brasil, ineditamente, teve esses juros de 2%. O que aconteceu? Os juros
porra, extremamente barato. Então a gente está aqui pertinho de Joinville. As empresas pegam um empréstimo barato, investem nas suas fábricas, vão ter mais retorno. Só que essa economia, todo mundo começa a investir, maré a turbo valorizando, né? A inflação dos carros, assim. O que isso aconteceu? Inflação em todo mundo. A Europa está estourando inflação. Começou subindo taxa de juros para segurar a inflação. O Brasil segurou, terminou com uma inflação boa, né? Agora em 2022. E já estava começando a se falar, inclusive, baixar juros. Então, o juros chegou a 3,65. O que aconteceu com as ações, cripto, qualquer outro tipo de investimento de risco? Todo mundo derreteu. Daí, né? Não, derreteu. Então, assim, as ações caíram demais, assim. Estados Unidos, boas ações, Facebook aí 75%, Google, coisa de 50%, tá? Então, assim, a gente está no momento que as ações caíram demais e os juros seria a gravidade. Se os juros sobem, ações, ativos de risco caem. O que deve acontecer? Que é meio que o que a gente fez, né? Isso. Se você tem lá o risco, você migra para o fixo, né? Exatamente. Uma renda fixa que te dá mais previsibilidade. Mas a questão é que assim, o inverso também é verdadeiro. O que você acha que vai acontecer quando os juros começar a cair? Todo mundo vai para o mercado de novo. Exatamente. É por isso que eu digo que a onda deve passar agora em 2023, entendeu? Então... Ano que vem ainda. Não, nós estamos 2023, filho. Cara, assim, já estamos assim, ó, para quem tem mais estômago, tá acostumado com volatilidade, sobe e desce, já dá para começar a ter um investimento em renda variável. Tá? Não, mas na verdade, a renda variável, no meu ponto de vista, é que a gente está no momento da viagem que a gente não pode ter o risco. Mas quem tem um emprego fixo, um trabalho com uma renda fixa previsível do emprego, por exemplo, eu acho que a renda variável, no longo prazo, ela é sempre melhor. Sim. Não é sempre, porque hoje pode sempre mudar, mas no histórico ela sempre ganhou da renda fixa. Tem vários estudos que mostram que ações em todos os países, a longo prazo, você renderam pega mais. A longo prazo, numa média, ela sempre ganhou da renda fixa, porque ela sobe e desce, mas ela vai subindo. Então a gente está num período ruim, mas ela vai superar isso no futuro. Né? Sim. Assim, ó, eu dei exemplo ali, ações muito conhecidas. Então, assim, brasileiro, para começar a investir, pega o que é conhecido. VEG, eu amava VEG. Cara, VEG. Tu ama VEG. VEG realmente é uma empresa muito boa. A gente que é da engenharia, né? Sabe a qualidade dos produtos. Não tem erro. Todo mundo fala, compra VEG e fecha o olho. Isso. Assim, ó, VEG é uma das ações que cresceram muito, tá? Aí você só tem que ter um cuidado que, como ela é uma ação com alta qualidade, o mercado paga um prêmio sobre essas ações. Se ela começar a não entregar resultado, é uma ação que tem potencial de cair um pouco mais, uma penalidade maior. Isso. Por isso tem que diversificar. Então, sempre ali tentar não ter mais do que 10% numa mesma ação, por exemplo, porque pode acontecer algum problema e essa ação cair muito. O ideal é, principalmente para quem está começando, ter até menos do que isso em cada ação, beleza? Eu ia até te perguntar isso, se você normalmente recomenda uma porcentagem de cada tipo de investimento para uma pessoa que tem que é conservadora, que não quer tanto risco, assim. Isso é até legal, na planilha dá para ver a porcentagem. Assim, ó, principalmente assim, primeiro, é bem o que o Vini falou, define quanto você quer em cada coisa. Então vocês já vão definir que vocês querem mais renda fixa. O segundo de menos risco aqui que a gente falou seria os fundos imobiliários, tá? Depois vai para ações. Então você vai definir que você quer 25% da sua carteira em ações. Você já pode definir uma parcela, por exemplo, no exterior. Hoje, os Estados Unidos está num momento muito interessante e dá para investir no exterior também. Através do quê? ETFs, o IVVB11 ou BDRs. Você consegue comprar lá ações do Google, da Apple, aqui no Brasil de forma muito fácil. Bom, mas voltando então, hoje vocês estão aqui. Acho que daqui a pouco vocês vão embora, né? Mandar embora. Estão mandando embora, Vinícius. É que sai da frente da minha garagem. A gente veio pra ficar 2 dias, quase uma semana já. As meninas gostaram da visita. Temos uma aí. Temos uma babá aqui cuidando comigo. das meninas. Tá curtindo ficar aqui. Estamos até questionando a próxima parada. Mas o plano é descer, né? O nosso plano de viagem é fazer os 2 extremos. O pessoal pergunta, que tem o Alasca? Mas não é o Alasca especificamente. Bastante gente que viaja de carro gosta de fazer o Ushuaia Alasca, porque existe uma estrada que liga o Ushuaia Alasca e entre essa estrada o pessoal
Vai entra, curtindo. curte, sai da estrada, entra pra outra cidade, Vocês vão vai pro pela costa litoral. oeste, né? Isso, a gente quer pegar o cantinho ali da Argentina, desce até o Ushuaia, que é o ponto mais sul, e sobe pela costa oeste até o ponto mais norte. E, dando tudo certo, a gente faria aquele outro lado também ali, Flórida, Nova York, o outro lado do Canadá também. E depois manda van de navio, Não, volta de avião. Precisa de fazer um baby também, tá no Tem o planejamento. baby, é. Mas eu acho que vocês dando tudo Principalmente certo... agora que estamos uma semana com as meninas. Nossa, deu Deu uma vontade? coceirinha no útero Tá aqui, pensando. tipo, baby, eu preciso de um neném na van. Estamos gravando aqui e elas estão na imagem. É. Qualquer momento eu posso sair desse vídeo lá e. Estamos aqui de nelas, olho né? nas meninas, mas estão quietinhas. Deu uma canseira, o pessoal leva Estados elas na Unidos praia. vai pela costa oeste também. É, a gente É. sobe ali Califórnia, né, São Francisco, chega no Canadá e chega na Tu Alasca. sabe que para investimentos depois tem que ir lá coçar as bolas do touro, Bola né? do touro, em Nova É. York. Eu tenho uma fotinha com o touro, eu Você quero já- levar o Thalita Vinícius já lá. foi lá. Tá vendo, baby? Deu certo. Você pegou na bola do touro? Peguei, agarrei, segurei, assim, pus até as pernas pra cima. O que tinha que fazer, eu fiz. É. Não, Mas a daí gente o plano quer fazer também é isso. ir pro outro lado. Porque daí, esse plano de subir pro Alasca, o outro lado completamente dos Estados Unidos, a gente não visita, né? A gente passa reto aqui subindo. Mas daí, depois o plano dando tudo certo, é conhecer a parte de Nova York e os outros lados. lá. Cara, que seja uma boa viagem. Vou Obrigada. acompanhar ali Isso. direto no Instagram. Pra quem não Obrigado. segue ainda, entra ali, tá? Instagram, Vini Itali, né? Vini Itália. Vini Isso, Itália. Vini Isso. Itália, então não perca a viagem, que os caras são muito gente boa, tá? Posso falar porque eu tô 15 anos acompanhando, e agora eu vou conseguir acompanhar diário ali. Aham. Então, boa viagem pra vocês. Boa Obrigada. viagem. Obrigado. A gente Aproveitem, tirem É. bastantes fotos. Pode deixar. Então é isso, e quem ficou com alguma dúvida pode deixar nos comentários, tá? Dúvida de imposto de renda, a Cíntia vai responder, dúvidas de investimentos, eu vou responder, e dúvidas de viagem. Motorhome, Aí construção de manda motorhome, direto é lá só no mandar aqui Instagram pra deles, gente. tá? Não, manda no teu Instagram e acompanha aí, beleza? Um abraço. Valeu, galera. Valeu, galera.